Boa noite. Estamos iniciando mais um programa, Momentos de Sabedoria. E como sempre, estamos efetivando um encontro fraterno, informal, para conversarmos sobre os acontecimentos que envolvem a vida do ser humano neste planeta maravilhoso. Muitos até não concordam, acham que o planeta está no caos, está mergulhado nas loucuras humanas. Mas estamos numa bendita escola que vai nos ajudar a curar as loucuras humanas. Porque é óbvio, o ser humano ainda não aceita a lei da reencarnação, e tem dificuldade ainda muito grande de aceitar a morte como vida. E isso cria, muitas vezes, um pânico interior que leva a criatura ao desespero, não é? Quando acontece uma tragédia, quando muitas vidas são ceifadas de forma coletiva, ninguém consegue acreditar que existe uma razão justa para que ainda ocorra neste mundo essas tragédias. Mas elas só existem ainda neste mundo porque nós somos os autores dessas tragédias. Não tenha nem dúvida. Nós construímos o nosso futuro todos os dias. E se nós olharmos ao passado da nossa história, nós vamos ver que, meu Deus do céu, quantas coisas nós fizemos cuja repreensão teria que vir de forma consequente, não como castigo. Deus não tem leis pré-estabelecidas. Fez isso, vai pagar assim e assado. Não existe isso. Temos que viver as consequências na nossa consciência. Aí é que está. Você fala, mas e a pessoa que não tem nem consciência? Ela vai ter. A consciência vai acordar, vai despertar. Não tem. O processo evolutivo é tão perfeito que Deus já colocou no próprio ser humano o tribunal de justiça que irá julgá-lo. Não é? Não tenha nem dúvida, gente. Somos nós que não vamos aguentar o inferno da própria consciência que vamos optar pelo resgate. Urgente, muitas vezes, porque o tempo maior que a criatura ficar no mundo espiritual, maior será o tempo de sofrimento. Ele já se arrependeu, já está com remorso, mas não tem como escapar da lembrança, da burrada que foi feita, do crime cometido, não tem. Então é óbvio que todos os dias em que assistimos alguma tragédia, uma morte violenta, seja ela qual for, por vias normais, naturais, ou por crimes, por negligência do ser humano, porque é óbvio que existe uma força no comando. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: esses encontros fortuitos, que parecem que devem ocorrer, é a atração? E o Espírito de Verdade falou, não. O que está por trás desses acontecimentos, que parece que tem que ocorrer, como esses encontros, está como força, como piloto, o magnetismo. Veja bem, está como piloto o magnetismo. Então, quem é que está como piloto, comandando as leis divinas através do magnetismo? É a
força das consequências, às quais a pessoa se liga, se imanta. E não adianta, cada atitude, criamos uma situação a qual estamos imantados. Pode passar 500 anos. A pessoa pode chegar no mundo espiritual e não aceitar, como tem muitos. Acha que Deus é justo, que ele não devia ser obrigado a pagar. Ué, só que Deus não está obrigando ele a pagar. Ele não consegue viver com aquilo. Ele vai conseguir tentar fugir da consciência durante um tempo, ele foge mesmo. Tem espíritos que estão aí no mundo espiritual 300 anos que não quer vir resgatar. Ele acha que isso é injusto. Então, ele não vai ter paz. Ele não vai ter condições de reencarnar, dar continuidade ao seu progresso. Porque à medida que a pessoa cria situações adversas contra ela mesma, ela vai perdendo muitos recursos, inclusive a liberdade de decidir sobre o seu próprio destino. Em certos momentos, onde ele já não é capaz de optar por algo que seja, de fato, o bem que ele precisa. Então, aí sim, vêm os benfeitores, né? Esses representantes de Deus junto a nós, aqueles que já evoluíram, passaram por tudo que nós passamos, os quais, pela luz que emanam, nós chamamos de anjos. Eles vão interceder por nós e vão arrumar um jeito de nós reencarnarmos de forma compulsória. Vocês estão entendendo? Então, a criatura, mesmo a sua revelia, é beneficiado pelas leis e pela misericórdia divina. Então, gente, esse negócio de botar as mãos na cabeça e ficar perguntando onde está Deus, não é? Onde está Deus nessa hora? Onde estão os anjos? Aí no meio de 100 mortos, uma pessoa se salva, a pessoa ainda fala, Deus foi bom com ele. Ué, então Deus foi perverso com os outros? Gente, por isso que eu falo, hoje compreender o Cristo e a sua lição de amor é mais do que religião, é sabedoria. Cristo não foi um religioso, foi um sábio, muito sábio. Tanto é que ele ficou longe da igreja, daquela época, não é? Que era o meio do poder dominante e escravizante do ser humano. Não tenha nem dúvida. Não é? E Jesus não perdeu um só momento de oportunidade para alertar o povo sobre essa raça de víboras, que ele mesmo fala. Então, hoje, essa questão de céu e inferno precisa ser compreendida. Não tem cabimento Deus ter criado um céu e um inferno e botou a terra no meio e jogou nós numa disputa. Não é? Eu acho que é um momento de maior reflexão. Conheça Jesus e você estará conhecendo a verdade. E agora você tem um meio de conhecer profundamente Jesus. Porque você tem o Consolador, o Espírito de verdade que está aí, que é o Espiritismo. Vai estar conosco para sempre, porque é um conhecimento. Então, gente, se eu estivesse aqui para pregar uma doutrina, uma crença, fundamentada no homem, como muitas, eu não estaria perdendo meu tempo. Não é verdade? Eu estou trabalhando por uma realidade descoberta no século XIX, né? Por nosso mestre,
pedagogo profundamente dotado de um espírito científico, que foi Allan Kardec, que nos deu essa grande oportunidade de nos integrarmos com a nossa natureza. E ele foi simples, objetivo. Se resumiu em transcrever para nós as informações colhidas junto aos espíritos superiores que orientaram toda essa obra. Agora eu vejo aí pessoas na televisão, entendidos de teologia, filósofos, falando que Kardec criou uma doutrina que se supõe conversar com os mortos. Kardec não criou nenhuma doutrina. Ele foi tirado do seu conforto, não é? Que ele tinha um belo de um conforto. Professor, né? Pedagogo, de uma qualidade fantástica, produzia seus livros, dava suas aulas, estava tranquilo. Mas ele foi arrancado do seu conforto porque o seu espírito científico não podia deixar de se envolver com uma realidade que estava acontecendo na sua época. Os fenômenos da mesa girante, das mesas girantes. De tanto insistirem, despertou a curiosidade nele, porque o fato estava ocorrendo, virou coqueluche na França, não é? Uma família se reunir na sala e a mesinha de centro começar andando para lá e para cá, respondendo perguntas, balançando de forma afirmativa, negativa. Aí ele quis ver, e foi ver mesmo, e encontrou um sinal profundo de que por trás daquela mesa tinha uma inteligência. Não era um movimento mecânico produzido pelo magnetismo, que ele acreditava muito, foi um estudioso do magnetismo. Ele acreditava que a força do magnetismo podia mexer um objeto. Mas ali não. Ali, com base no conceito principal da ciência, que é de que toda causa tem um efeito, ele falou, opa, se aqui tem um efeito inteligente, por trás dessas mesas, tem uma inteligência no comando. E foi assim que Kardec começou a sua pesquisa. É óbvio, amparado pela espiritualidade. Isso era uma programação já prometida pelo Cristo. Eu vos enviarei o Espírito da Verdade. O que é o Espírito da Verdade? Aonde você descobre o Espírito da Verdade? Por trás da letra, por trás dos fatos, da lógica e do bom senso. E aí está. Recebemos desse maravilhoso cientista, não é? O Espírito da Verdade, que vai nos lembrar, está nos lembrando de tudo quanto disse Jesus e está nos ensinando muito mais. Como disse Jesus em João, capítulo 13, 14, 15, eu vos enviarei o Consolador. Eu tenho muito a vos dizer, mas não podeis suportar. Então, eu vos enviarei o Espírito da Verdade, que ficará convosco para sempre. É isso aí, gente. Vamos para um pequeno intervalo e eu já volto. Pare de sofrer, dor de cabeça, dores nas costas, fibromialgia, síndrome do túnel do carpo. Agende uma massagem agora mesmo, a massagem psicossomática, e você vai se libertar de todo esse sofrimento.
retornamos. E com as turbinas do coração aquecidas, como sempre. Não tem como não ser. Gente, é a grande descoberta do ser humano. É pena que estão tratando esse conhecimento como uma religião, não é? Parece que nós nos fechamos dentro de uma redoma e ficamos falando na linguagem espírita uns para com os outros, apenas dentro do nosso movimento, não é? E temos que trabalhar para que essa verdade chegue a todos os corações, não é? Não tem mais como conceber que a vida começa no berço e termina no túmulo, não é? Se nós acreditamos em Deus, gente, que é uma inteligência suprema, superior, está no comando, cheio de virtudes, porque para fazer um universo bonito como esse, tinha que ter muito amor no coração, não é? Perguntaram para Albert Einstein se ele queria saber como Deus fez o mundo. Ele falou, não, eu gostaria de saber o que pensa o Criador. Esperto ele, né? Só que ninguém transfere conhecimento e sabedoria por osmose. Não adianta você estar junto com alguém inteligente e só por estar junto você vai adquirir a inteligência. Você pode aproveitar alguns exemplos, né? Acompanhar alguns raciocínios e aguçar também a tua. Mas só de você viver ou conviver, não é? Não existe uma transferência. É preciso vontade em adquirir. É que nem o conhecimento espiritual da vida, não é? Só que veja que as pessoas, talvez até pelo período que nós vivemos, ainda tratam de forma muito infantil valores tão preciosos, não é? Como essa relação que nós temos e podemos ter com o mundo espiritual, nos mecanismos da mediunidade, quando ela existe. Mas hoje nós estamos vendo que a mediunidade, aos poucos, se transformou em atração. Não é? A gente vê cada absurdo sendo afirmado, né, por pessoas que se dizem médiuns. E não é só no Brasil. Nós temos agora até um programa, aquele programa Médium, não é? E muita gente que acredita que aquilo é mediunidade. Só que agora, num dos seus capítulos, não é? O espírito da gatinha, de uma senhora, se manifestou, falando para ela não se sentir culpada, porque teve que sacrificá-la, aquela coisa toda. Então, gente, eu entendo isso como um entretenimento. Não é verdade? Então veja que hoje, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos vulgarizar, não o conhecimento espírita, que seria importante que nós espíritas começássemos a alcançar o povo com a mensagem, com os nossos filmes, com as nossas criações. Não adianta você fazer um teatro, uma arte, que direcionada apenas aos espíritas. Nós temos que abrir esse leque, né? Eu não condeno essa pessoa que faz essa apresentação. É televisão, é arte, não é? Agora, duro quando quer se transcrever certas coisas como verdadeiras, como certas incorporações que a gente assiste aí nos YouTubes da vida, que nos causa constrangimento e tristeza.
Gente, espiritismo é coisa séria. Espiritismo não é teatro, não é entretenimento. É uma baita de uma responsabilidade que o mundo espiritual jogou nas nossas mãos. Será que não vamos acordar desse fato? Então, gente, estamos aqui tentando passar para vocês da melhor maneira possível o quanto envolve a nossa responsabilidade e o quanto esse conhecimento pode nos ajudar. Como agora, muita gente me escreve, me telefona, me pergunta, e aí, seu Nelson, aqueles meninos, Brumadinho. Gente, estamos num mundo de expiação e prova. É difícil, principalmente para os familiares, não é? Não tenha nem dúvida. Para os familiares é uma provação e um resgate muito doloroso, não é? Em qualquer situação violenta que ocorra com um ente querido, não é verdade? Mas nós temos que entender, como disse Jesus, o escândalo ainda é um mal necessário, mas vai daquele por quem vem o escândalo. É óbvio que a imprudência, a insensatez, a ganância acaba trazendo escândalo. E aí é que as leis divinas se movimentam, para que sejam reunidos aqueles espíritos corajosos que precisavam passar por aquela etapa das suas vidas, não é? E aí fica mais brando, mais suave o fardo. Quando você compreende que muitas vezes, por trás daquela cena triste, alguns espíritos vão deixando o corpo planando no ar, né? Em meio aos amigos, cantando hinos de vitória. Não é? É um se libertar dos grilhões da própria consciência. Gente, vamos começar a estudar. Se a vida do jeito que é te assusta, é porque você está vendo ela de um jeito assustador. Mas quando você começar a saber o que é a vida, na sua profundidade, tudo muda. Muda completamente. Porque tudo é conforme você vê, conforme você entende. E essa é a realidade que está aí de todos nós. Não tem como você viver tranquilo sem assimilar a realidade, que possa te trazer as atenuantes para o teu julgamento precipitado, para a tua revolta injustificada, não tenha nem dúvida, porque nós sabemos que por trás de tudo isso está o magnetismo. Força incomensurável, levando cada um a estar onde deve estar, no momento e com quem deve estar. Isso é indiscutível, nós estamos assistindo isso todos os dias em certos acontecimentos. Por que ali? Por que aqui? Gente, a vida fala conosco. A vida te dá respostas todos os dias. Só que você não escuta, porque você não perguntou. E sem você perguntar, ela te responde. Através dos fatos, não é? Principalmente no óbvio que se apresenta. Que é o que é difícil a gente ver. Não é verdade? O óbvio é o mais difícil da pessoa enxergar. Aí, quando a criatura amadurece, quando passa o tempo, ela vai falar, bem que a vida mostrava para a gente.
como eu ouço agora as pessoas que me ouvem, e ouvem esse conhecimento, não só da minha boca, mas que tem uma fonte, né, boa de informação sobre o Espiritismo, ela sempre vai, ao observar os acontecimentos, falar, bem que o seu Nelson fala, bem que fulano fala. Por quê? O Espiritismo conversa com você sobre a realidade. Você já percebeu que eu não fico aqui enumerando capítulos, citando Kardec a toda hora, que ele disse isso, que ele disse aquilo? Porque eu acho que o conhecimento global sobre a realidade espiritual da vida é o que importa. Quando você junta para o teu raciocínio a consciência da reencarnação, a consciência da existência de uma força incomensurável que segue sob os princípios divinos, movimentando os mecanismos do universo, meu Deus do céu, você cresce, você entende os pormenores de tudo. E aí você até parece se tornar uma pessoa mais fria. Não! Você deixou de ser sentimentalista. Né? Porque o sentimental é uma coisa. Não vamos confundir o emotivo com os sentimentos. Os sentimentos são calibrados, sóbrios. Compreende? Sofre muitas vezes, mas não esperneia, nem grita, porque sabe que sob o domínio dos mecanismos do universo, que tem a sua força emanada de Deus, sábio e justo, está pondo cada coisa em seu lugar e dando a cada um segundo as suas obras. Gente, existe algum processo mais perfeito que esse? Aí você pode perguntar, para quem? Que pode te dar uma orientação diferente, que se enquadre e se ajuste na lógica e no bom senso conforme essa. Gente, por isso que o Chico sempre falava, o difícil não é ser espírita. O difícil é deixar de ser espírita. Quer dizer, o difícil é você descartar todas essas verdades, a menos que você nunca as absorveu. Quando a pessoa tem o espiritismo como crença, uma hora ele descrê. Tem gente que vive aí, transitando pelas religiões, aí fala, eu já fui espírita, já fui isso, agora eu sou isso. Quer dizer, a pessoa nunca vai ser nada. Porque a pessoa que passa por um conhecimento como esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá, e sai fora, ele não vai encontrar mais nada que possa sustentá-lo na razão e no bom senso. Porque sem razão e sem bom senso, não existe fé que se sustente. A fé, como diz Kardec, ela tem que ter condições de enfrentar o tempo e a ciência a qualquer momento, sem cair no ridículo. Esse é o Espiritismo. Boa noite, um beijão no coração de todos e até domingo que vem.